A voz do príncipe Edward sempre foi a mais calma dentro da família real. Mas esse silêncio foi quebrado com revelações sobre a princesa Diana que poucos previram. Como o mais jovem dos Windsor, Edward passou décadas observando o drama em torno de Diana se desenrolar à margem, mantendo cuidadosamente sua distância. Agora sua decisão de falar deu início a novas conversas sobre o legado dela, as falhas da monarquia e as tensões de longa data dentro da família. Na sequência de seus comentários, as perguntas são grandes. O que o levou a quebrar seu silêncio depois de todos esses anos? Como suas palavras vão remodelar a história de Diana? E o que isso significa para o futuro da família real? Vamos ao que interessa. As coisas não deveriam ter acontecido dessa forma. A família real passou décadas controlando cuidadosamente a história, escondendo como eles realmente trabalhavam por trás de um espesso véu de costumes, protocolos e privacidade discreta. Mas a voz do príncipe Edward, que foi uma surpresa porque ele é quieto, geralmente ignorado e não costuma ser polêmico, quebrou a calma em um mundo que adora polêmicas e revelações. Depois de ficar calado sobre a princesa Diana por muito tempo, ele finalmente se manifestou e o que disse chocou a todos. As pessoas sempre viram Diana como uma figura trágica, uma jovem mulher que foi jogada em uma instituição antiga e rígida, que não conseguia lidar com sua inteligência ou seu coração. Muitas pessoas a viam como uma mártir de um governo que esperava demais de todos. Muitas vezes, as pessoas olham para o legado de Diana através de um vidro cor-de-rosa, mas as confissões de Edward mostram um quadro mais complicado. Suas palavras são fortes, embora sua voz seja suave. Elas trazem à tona questões que a família real há muito tempo esperava que permanecessem ocultas. Por que agora? Todos têm essa pergunta na cabeça. Por que Edward escolheu este momento para falar depois de décadas de silêncio cuidadosamente treinado? O momento é estranho, quase como se tivesse sido planejado. Nos últimos anos, a família Windsor tem sido alvo de muita atenção pública, desde alegações de problemas familiares até controvérsias que prejudicaram sua reputação. No entanto, isso não foi divulgado por fontes do palácio ou escrito sem permissão. As palavras de Edward foram cuidadosamente escolhidas, bem controladas e proferidas com a precisão de alguém que sabia que todos estariam prestando atenção. Edward foi o mais quieto por muito tempo, feliz em deixar que seus irmãos mais velhos dessem a notícia enquanto ele se concentrava em seu próprio caminho, longe dos holofotes. Ele ficou longe dos problemas que o casamento de Charles e Diana teve, e dos problemas que Andrew teve em seus últimos anos. Ele era o irmão mais novo, tranquilo e confiável, que sempre fazia o que lhe era pedido, e não chamava a atenção para si mesmo. Mas ele não era quieto porque não sabia o que dizer. Na verdade, Edward era um dos poucos membros da realeza que realmente sabia o que estava acontecendo por trás das paredes da casa quando Diana estava viva. Para entender o ponto de vista de Edward, você precisa voltar à década de 1980, quando Diana entrou para uma família real pela primeira vez. Com apenas 19 anos, ela se casou com o futuro rei, um casamento de conto de fadas que cativou o povo e causou um frenesi na mídia nunca antes visto. Edward, que tinha apenas 20 anos na época, viu como o casamento de seu irmão mudou a visão do público sobre o governo. Diana trouxe gentileza, brilho e um senso de conexão para uma família que muitas vezes era vista como fria e distante. Mas, junto com o calor, veio a pressão, a luz brilhante e sufocante da atenção pública com a qual muitas pessoas não conseguiam lidar. E as coisas estavam piorando nos bastidores. Edward não estava envolvido no drama do relacionamento de Charles e Diana, mas estava presente quando tudo desmoronou. Ele viu seu irmão e sua cunhada se distanciarem cada vez mais, mostrando não apenas à família, mas também ao mundo inteiro, como eles não se davam bem. Algumas pessoas acharam que a decisão de Diana de falar sobre seus problemas foi corajosa e importante, pois mostrou como a vida na realeza pode ser difícil para as pessoas comuns. Para alguns membros da família, isso foi visto como uma traição e um ato que prejudicou a imagem bem cuidada da instituição. Edward, que estava no meio, não disse nada em público, mas o fato de ele estar lá conta sua própria história. Edward viu mais do que apenas os problemas de Diana. Ele também viu como a família real lidava com ela. A rigidez da família real, a falta de vontade de mudar para atender às necessidades de uma princesa moderna e o desconforto com a fama crescente de Diana contribuíram para que ela ficasse sozinha. Para Edward, esses relacionamentos não eram seus,
mas ele viu como eles prejudicaram Diana e a família como um todo. Ele percebeu que os muros estavam se fechando sobre ela, que a imprensa não parava de persegui-la e que o palácio não lhe daria a ajuda de que tanto precisava. Mas há algumas coisas complicadas no ponto de vista de Edward. Diana era capaz de se conectar com as pessoas, demonstrar verdadeira compaixão e permanecer dedicada às causas que eram importantes para ela. Ele sabia, porém, que o comportamento dela causava estresse na família. Diana era muito diferente das outras mulheres da realeza, o que era, ao mesmo tempo, uma força e um desafio para um sistema baseado na unidade e na identidade compartilhada. Quando Edward se lembrava daqueles anos, ele não conseguia deixar de pensar se as coisas poderiam ter sido diferentes. O que mais sua família poderia ter feito para mantê-la segura? Ou a tragédia de Diana teve que acontecer por causa de forças que ninguém podia controlar? Esses são os pensamentos que Edward está tendo neste momento. Foram eles que o fizeram se manifestar depois de muito tempo. Em suas declarações, ele não tenta esconder o quão complicado é o legado de Diana. Ele sabe o quanto ela é inteligente e não ignora os problemas que ela causou à família. Pessoas diferentes têm opiniões diferentes sobre esse ponto de vista. Alguns elogiam a honestidade de Edward, enquanto outros dizem que ele está manchando a imagem de Diana. Mas uma coisa é certa: o que ele disse trouxe à tona uma discussão que já estava em andamento. À medida que os segredos de Edward se espalham pela mídia, a família real se apressa em encontrar uma resposta. O rei Charles vê as palavras de seu irmão como uma lembrança de antigas mágoas e uma nova tarefa a ser enfrentada. Para o príncipe William e o príncipe Harry, elas tornam as coisas ainda mais difíceis para a família, que já era tensa. Muitas pessoas têm olhado para a história de Diana repetidas vezes ao longo dos anos. Ela tem sido tanto um exemplo quanto um aviso. Foi mais do que a tristeza que manteve Edward em silêncio nos dias após a morte de Diana. O mundo inteiro chorou publicamente. As ruas de Londres se encheram de flores e de pessoas tristes, e a família real enfrentou uma reação diferente de tudo o que já havia visto. As pessoas foram muito duras e não entendiam por que os Windsors pareciam tão distantes e frios durante um evento tão terrível. A rainha finalmente falou com o povo, mas o comportamento discreto de Edward fez com que muitas pessoas se perguntassem como ele realmente se sentia. Não é que ele não se importasse, ele escolheu ficar quieto de propósito, e essa escolha teve um peso pessoal e social. Em particular, a morte de Diana causou um choque em sua família. Ao lidar com a perda da mãe de seus filhos e com o frenesi da mídia que se seguiu, Charles ficou claramente chateado. Para William e Harry, a perda foi insuportável, e o fato de as câmeras estarem sempre seguindo-os tornou a tristeza deles ainda pior. Enquanto isso acontecia, Edward não se intrometia, dando seu apoio sempre que podia e mantendo seus sentimentos em sigilo. Ele não queria ser o centro das atenções, especialmente quando estava sofrendo uma dor tão profunda. Embora Edward estivesse calado, ele sabia que as coisas estavam ficando tensas ao seu redor. Nas semanas após a morte de Diana, sua família falou sobre o que ela deixou para trás e o que isso significava para a monarquia. Estava claro que a morte de Diana havia mudado tudo, mesmo que ninguém dissesse isso. De uma forma que poucas pessoas previram, ela deu à família real um lado humano, mas também mostrou suas falhas. Para Edward, essa contradição era difícil de entender. Diana definitivamente conseguia se conectar com outras pessoas. Isso era claro. Mas como ela foi honesta sobre seus problemas, o reino desmoronou. Mesmo assim, Edward não disse nada. Observando como a sombra de Diana pairava sobre cada escolha que faziam, ele viu como a família tentava lidar com sua nova realidade. O impacto de Diana foi bom e ruim. Ela aproximou a família real do povo, mas também estabeleceu um padrão elevado que eles jamais poderiam alcançar. Edward, que sempre foi realista, sabia disso, mas também sabia que se assumir pioraria as coisas entre os membros de sua família. Com o passar dos anos, a família real tomou muito cuidado para honrar a memória de Diana. As pessoas a homenagearam em público e as instituições de caridade continuaram a funcionar em seu nome. Com o passar dos anos, a família real tomou muito cuidado para honrar a memória de Diana. As pessoas prestaram homenagem a ela em público e as instituições de caridade continuaram a funcionar em seu nome. Seus filhos também se tornaram símbolos de suas crenças. De longe, Edward observou tudo isso acontecer. Seu lugar na família ficou mais claro, mas era menos público. Ele fazia seu trabalho, participava de eventos e apoiava a rainha,
Tudo isso mantendo o respeito discreto pelo qual as pessoas sempre o conheceram. Mas enquanto todo mundo estava feliz com a morte de Diana, a tristeza de sua família permaneceu dentro de casa. A coisa mais difícil para Edward foi ver seus irmãos crescerem sem a mãe. Enquanto eles estavam em público, vendo seus irmãos crescerem sem a mãe. Enquanto eles estavam em público, ele podia ver a dor em seus olhos quando falavam sobre a morte dela. Ele sabia o que era sentir dor, mas de uma forma diferente. Edward, o filho mais novo da rainha, muitas vezes sentiu o estresse da vida real, mas conseguiu ficar longe das brigas. William e Harry, por outro lado, não tinham essa opção. Todos os seus movimentos e palavras eram comparados à história de uma mulher que eles mal tinham tido tempo de conhecer. Mesmo depois que William e Harry se tornaram adultos, no início dos anos 2000, as pessoas ainda estavam muito interessadas na história de Diana. Algumas pessoas tentaram descobrir como ela viveu e morreu fazendo documentários, escrevendo livros e conversando com outras pessoas. Mas Edward não disse uma palavra. Durante esse tempo, ele viu Charles ser mais criticado, William lutou para equilibrar seus deveres reais com sua vida pessoal e Harry começou a se rebelar contra as regras da monarquia. Edward permaneceu firme nos bastidores o tempo todo, nunca vacilando em sua dedicação à organização. Mas havia pessoas que não gostavam de sua tranquilidade. Alguns achavam que isso demonstrava uma falta de compreensão e um fracasso em reconhecer o quanto Diana significava para sua família e para o mundo. Outros achavam que era um sinal de devoção, mostrando que Edward achava que a unidade da família real era mais importante do que qualquer pessoa. Seja qual for o motivo, a decisão de Edward de não se pronunciar o manteve fora dos noticiários, mas também fez com que as pessoas se perguntassem como ele realmente se sentia. Houve também sussurros e rumores de que Edward estava irritado com a forma como a história de Diana estava sendo contada em conversas separadas. Alguns diziam que ele achava que a memória de Diana havia se tornado um fardo, em vez de uma bênção, porque havia abafado o trabalho do restante da família. Outros disseram que ele tinha muito respeito por Diana, mas estava dividido com as decisões que ela tomou. É claro que esses relatos nunca foram comprovados como verdadeiros. O mundo ficou na dúvida porque o próprio Edward não quis falar com eles. Não há dúvida de que a falta de resposta de Edward durante esse período não significava que ele não se importava. Isso mostrava que ele sabia como era importante para a família real manter um equilíbrio cuidadoso. A história de Diana foi mais do que apenas uma tragédia pessoal. Ela mostrou como o governo lutou e como é forte. Edward ainda não estava pronto para assumir a responsabilidade de admitir isso em público. Teria sido um risco e um dever para ele. No entanto, com o passar dos anos, o peso desse silêncio aumentou. Edward viu os filhos de Diana começarem a seguir seus próprios caminhos, que foram moldados por ela de maneiras diferentes. William tinha orgulho de ser o futuro rei e deu continuidade ao trabalho de caridade de sua mãe com um forte senso de dever. Quando Harry, por outro lado, decidiu ser mais independente, ele se manifestou contra a família real e abandonou toda a vida real. Edward podia ver o espírito de Diana em suas ações, sua bondade, sua bravura e sua recusa em se encaixar. Mesmo assim, Edward permaneceu em segundo plano. Somente as pessoas mais próximas a ele sabiam o que ele estava pensando e sentindo. Mas o mundo estava mudando e cada vez mais pessoas queriam que as coisas fossem abertas e honestas. Aquela família havia construído seu nome com base no sigilo e na tradição. Portanto, essa era uma grande mudança para eles. Para Edward, isso trouxe à tona uma questão que ele vinha adiando há anos. Será que ele conseguiria ficar calado por mais tempo? Ou seria a hora de finalmente contar a verdade? O ponto de mudança não foi muito emocionante. Não foi uma grande briga ou uma realização instantânea. Em vez disso, foi um lento acúmulo de momentos. Uma lenta percepção de que o peso do silêncio era demais para suportar. Para Edward, os últimos 20 anos tinham sido um teste de autocontrole. Ele havia visto como o mundo desmembrou a vida e o impacto de Diana, usando seu nome tanto em momentos felizes quanto tristes. Mas o que mais o incomodava era como a história dela havia sido usada como arma para atacar, dividir e até matar a família da qual ela fazia parte. A decisão de Edward de se manifestar não foi tomada de improviso. Ele o fez depois de ver seus irmãos lutarem durante anos por causa da memória da mãe. Como filho dedicado de Diana, William assumiu a memória de sua mãe. Como filho dedicado de Diana, William assumiu a responsabilidade da herança dela com orgulho e um peso implícito. Ele sempre foi comparado a ela, e tudo o que ele fazia era visto como um sinal de como ela o afetava.
Por outro lado, Harry havia se afastado publicamente do que as pessoas esperavam dele. A saída dele e de Meghan Markle da vida real foi um ponto de virada importante para o trono. Isso provocou novas discussões sobre como Diana foi tratada e sobre as falhas da família. Esses momentos foram muito pessoais para Edward. Ele estava lá, ajudando discretamente seus filhos e dando-lhes conselhos e orientações quando precisavam. Mas ele também podia sentir que a família estava ficando mais dividida. Todos podiam ver como as coisas estavam tensas entre William e Harry, e o nome de Diana estava frequentemente no centro de suas discussões. Para Edward, esse era um lembrete doloroso de como a falha da família em se adaptar havia causado danos que não podiam ser consertados. Para Edward, esse foi um lembrete doloroso de como o fracasso da família em se adaptar causou danos que não puderam ser consertados antes da morte de Diana. As coisas não estavam ficando mais fáceis no mundo fora dos muros da realeza. As pessoas sempre se interessaram por Diana, mas nos últimos anos, esse interesse ficou ainda mais forte. A história dela continuava aparecendo em documentários, livros e entrevistas e, muitas vezes, eles mostravam a família real sob uma luz ruim. Para Edward, isso era incômodo, não por causa das críticas, mas porque não havia nenhuma profundidade. A história de Diana era complicada, multifacetada e verdadeiramente humana, mas muitas vezes era reduzida a uma simples história de mocinhos e bandidos. Edward tinha visto com seus próprios olhos como Diana tinha trazido felicidade e união para a família. Mas ele também tinha visto como a maneira dela de fazer as coisas tinha causado problemas. Edward não falou finalmente por causa de um momento, mas de vários deles. A opinião pública estava se tornando mais dividida. Diana era sempre comparada com os membros mais jovens da realeza, e os atos da família estavam recebendo cada vez mais atenção. Mas a percepção de que o silêncio não era mais uma escolha pode ter sido a coisa mais importante. Ao ficar calado, Edward sabia que estava permitindo que outras pessoas controlassem a história. Uma história que, em sua opinião, não contava totalmente a verdade. Quando Edward finalmente se manifestou, ele o fez com a calma e a calma que sempre foi de Edward. Não houve uma grande coletiva de imprensa ou uma entrevista dramática em que eles contaram tudo. Em vez disso, suas palavras foram proferidas durante uma conversa rara e cuidadosamente planejada, que permitiu que ele desse sua opinião sem atrapalhar o objetivo principal da família. O momento foi tranquilo, mas teve um grande efeito imediato. As palavras de Edward não eram ofensivas, mas eram honestas e tinham um peso que só poderia vir de anos de silêncio. Edward falou primeiro sobre como Diana teve um efeito enorme na família real e nas pessoas do mundo todo. Ele falou sobre como ela conseguia se conectar com as pessoas, como era gentil e corajosa ao falar sobre problemas que outras pessoas tinham medo de enfrentar. Mas ele também falou sobre os problemas que ela estava tendo com a família, que ele achava que eram agravados pelo fato de nenhum dos lados entender o outro. Edward não só achava que os problemas de Diana eram causados por sua família rígida, como também achava que eram resultado das exigências irrealistas que eram feitas a ela. O equilíbrio das palavras de Edward foi o que fez com que elas se destacassem. Ele não escondeu o fato de que a família havia cometido erros, mas também não fez Diana parecer perfeita. Em vez disso, ele a mostrou como uma pessoa profundamente humana, que lidava com situações extraordinárias com graça, mas que também tinha momentos em que era fraca e tinha falhas. Para Edward, essa era a verdade que estava faltando na conversa há muito tempo. Uma verdade que respeitava o legado de Diana, sem ignorar o quanto ele era complicado. Mas Edward não parou de falar depois disso. Ele também falou sobre como a história de Diana foi usada contra sua família nos anos após sua morte. Ele falou sobre como isso foi doloroso para todos, mas especialmente para William e Harry. Edward achava que uma das coisas mais tristes sobre o impacto de Diana era o fato de sua memória ter frequentemente colocado a família em conflito entre si, em vez de uni-los. Para ele, era importante ter uma visão mais completa da vida dela, que incluísse tanto seus sucessos quanto seus problemas. As pessoas reagiram de forma rápida e diferente ao que Edward disse. Algumas pessoas gostaram da honestidade dele, dizendo que a família levou muito tempo para admitir seus erros. Algumas pessoas disseram que ele estava tentando mudar o passado e minimizar as batalhas de Diana para proteger a monarquia. Mas as palavras de Edward não tinham a intenção de mudar a opinião das pessoas. Elas tinham o objetivo de acrescentar um ponto de vista que não estava sendo discutido antes. Ele estava ciente de que o que disse causaria um rebuliço,
mas achou que era importante dizer isso. A família teve uma série de reações. Charles vinha lutando há décadas com a forma como as pessoas viam sua ligação com Diana. As palavras de Edward foram consideradas reconfortantes e desafiadoras para ele. Por um lado, elas mostraram que sua própria experiência era complicada. Por outro lado, elas trouxeram à tona velhas mágoas que nunca foram totalmente curadas. William achava que as palavras de Edward o lembravam da linha tênue que ele tinha que percorrer como rei. A linha entre continuar a tradição de sua mãe e seguir seu próprio caminho. Harry, por outro lado, teve uma reação mais forte. Seu irmão achou que Edward estava tentando minimizar os problemas que sua mãe estava tendo, e a distância entre eles aumentou ainda mais. Mas Edward não desistiu. Ele não estava tentando fazer com que as pessoas gostassem dele ou evitar críticas. Ele estava apenas tentando esclarecer as coisas. Ele achava que, se admitisse o quanto a história de Diana era complicada, isso ajudaria a família a seguir em frente. Eles não estavam tentando apagar o passado. Em vez disso, estavam tentando aprender com ele e ver como as decisões que tomaram décadas atrás ainda afetavam suas vidas hoje. Ainda assim, as palavras de Edward não apenas deram início a novas discussões e exames minuciosos, mas também trouxeram novas perguntas. Que outras verdades poderiam vir à tona se esse fosse o início de uma conversa mais honesta sobre o legado de Diana? E como a família poderia passar por essa nova era de abertura sem perder a unidade de que tanto precisava? Mesmo depois de tudo ter se acalmado, as palavras de Edward ainda tinham um efeito sobre mim, como uma tensão não dita em uma reunião de família. Suas palavras cuidadosamente pensadas, ditas com um ar de sinceridade e reflexão, fizeram mais do que apenas desencadear uma discussão pública. Elas também trouxeram à tona velhas mágoas que muitos membros da família haviam se esforçado para encobrir. Para Charles, os comentários foram um forte lembrete dos piores anos de sua vida, quando ele fracassou em algumas coisas e foi envergonhado em público. Quando as pessoas pensam em Diana como a princesa do povo, geralmente pensam em Charles sob uma luz pior. Agora, o ponto de vista de Edward acrescentou mais uma camada a essa história. As reações de William e Harry não poderiam ter sido mais diferentes. William foi realista e olhou para o futuro. Ele achava que as palavras de Edward eram uma tentativa de encontrar um equilíbrio entre honrar a memória de Diana e observar os problemas que ela havia enfrentado na instituição. Ele podia ver as coisas desse ponto de vista, mesmo que não fosse exatamente o mesmo que o seu. Harry, por outro lado, viu os comentários como mais uma maneira de a família de Diana tentar controlar sua cauda. Ele viu as palavras de Edward não como uma oferta de paz, mas como uma crítica às decisões que Diana havia tomado para manter a si mesma e a seus filhos em segurança. Nos últimos anos, conversas públicas e revelações privadas mostraram como os caminhos dos irmãos são diferentes. Isso fez com que a tensão entre eles aumentasse ainda mais. Os comentários de Edward causaram ainda mais danos a um relacionamento que já era fraco. Harry achava que a história da família real sobre Diana era muitas vezes uma tentativa de se livrar do dever. Para William, as palavras de Edward foram uma maneira importante de reconhecer o quão complicada era a história da mãe deles e de obter uma visão mais completa da vida e das lutas dela. Mas Edward não queria apenas falar sobre Diana quando o fez. Isso também mostrou a pressão que a família estava sofrendo em um mundo que quer que todos sejam honestos e responsáveis. Antes vista como uma rocha de costumes, a monarquia havia se tornado um alvo de críticas. Os Windsors não estavam mais a salvo de críticas. Alegações de comportamento antiquado e perguntas sobre como isso se aplicava à vida moderna os tornavam vulneráveis. Edward, que sempre foi realista, sabia mais do que a maioria das pessoas sobre essa mudança. Ele tentou conectar o passado da família com seu futuro incerto com suas palavras, mesmo que elas tenham causado muito debate. Como era de se esperar, pessoas tiveram reações diferentes. Algumas pessoas viram Edward como uma voz da razão que estava pronta para enfrentar os fatos difíceis sobre o passado da família. Outros acharam que o que ele disse era inútil, pois trazia à tona antigas queixas e era contra a unidade que o governo estava tentando demonstrar. A mídia, que está sempre em busca de drama real, analisou cada palavra e a comparou com coisas que outros membros da família haviam dito ou feito no passado. Edward, por outro lado, estava determinado. Ele não queria começar uma briga. Em vez disso, queria ajudar as pessoas a se entenderem e encontrar uma maneira de seguir em frente, sem esquecer o passado. Dentro dos muros do palácio, os danos foram menos graves, mas ainda muito ruins. Dizia-se que a rainha,
que é sempre a voz calma em momentos de dificuldade, estava perturbada e compreensiva. Ela havia passado por muitos escândalos e problemas, e cada um deles a fez perceber o quanto a monarquia era forte. Mas até ela sabia que as palavras de Edward significavam algo diferente. Uma mudança em direção a um relacionamento familiar mais aberto e atencioso. Ainda não se sabia se essa mudança tornaria o governo mais forte ou mais fraco. Charles estava em uma situação difícil quando se tornou rei e teve de lidar com os problemas inerentes ao fato de ser um governante moderno. Por um lado, ele gostou do fato de Edward querer tornar a família mais real e dar uma imagem mais justa do passado, mas também não podia ignorar os efeitos de falar sobre Diana novamente, já que esse assunto havia causado muita dor a ele e a muitos outros por muito tempo. Charles teve que descobrir como honrar a memória de Diana sem deixar que isso atrapalhasse o futuro da família. Para Edward, a coisa mais surpreendente sobre a repercussão foi a ajuda que ele recebeu de lugares que não esperava. Várias pessoas que conheceram Diana durante a vida dela entraram em contato com ele e o agradeceram por ter sido honesto e justo. Elas gostaram do fato de ele estar disposto a falar sobre os detalhes da história dela e vê-la como uma pessoa sem fazer com que ela parecesse uma heroína ou uma pessoa ruim. Essas respostas fizeram com que Edward tivesse ainda mais certeza de que falar era a coisa certa a fazer, mesmo que isso lhe custasse caro pessoalmente e para sua família. Mas as palavras de Edward não tiveram o efeito mais profundo sobre as pessoas no tribunal, nem mesmo na mídia. A maneira como as pessoas pensavam sobre Diana e a família real como um todo mudou por causa disso. A história de Diana foi contada em preto e branco durante anos, com ela como a vítima e a instalação como o vilão. As palavras de Edward acrescentaram mais tons de cinza e fizeram com que todos soubessem que a verdade era muito mais complicada. Diana não era uma santa perfeita ou uma vítima o tempo todo. Ela era uma pessoa que lidava com situações extraordinárias e fazia escolhas. Algumas boas e outras ruins, sob muito estresse. A família começou a se reunir novamente à medida que as semanas se transformavam em meses. A história da monarquia passou para a próxima parte, e as aparições públicas e os eventos beneficentes continuaram como de costume. Mas as perguntas que as palavras de Edward trouxeram à tona não desapareceram. Elas ficaram em segundo plano, um lembrete silencioso de como é difícil para a família dar sentido ao seu passado e ao seu futuro. Para Edward, isso foi tanto uma vitória quanto um problema. Ele havia feito o que se propôs a fazer, que era iniciar uma conversa e dar o ponto de vista de outra pessoa. Mas ele sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Isso porque Edward havia aprendido que a história de Diana não era apenas sobre o passado. Ela tinha a ver com o agora e o amanhã. Era sobre como a família poderia resolver seus problemas, aprender com seus erros e se unir quando as coisas estivessem desmoronando. Esse era o principal objetivo de Edward, não mudar a história, mas garantir que as pessoas nunca esquecessem o que ela lhes ensinou. Assim, enquanto a família real continuava a lidar com os efeitos do que ele havia dito, Edward pensava no caminho que o havia levado a esse lugar. Às vezes, ele preferia ficar quieto e, em outras, falava. Ele pensou sobre os efeitos dessas decisões. Ele sabia que sua escolha de falar seria parte de seu legado para sempre. Um legado que seria moldado não por seus laços familiares, mas por seu desejo de enfrentar a verdade, por mais difícil que fosse. Ninguém poderia imaginar que as palavras de Edward seriam ouvidas por tanto tempo. O que começou como uma análise calma da vida e do impacto de Diana, rapidamente se transformou em um exame da família real e de como o público via a instituição como um todo. As pessoas fora do palácio também estavam debatendo o que Edward havia dito. As discussões aconteciam em salas de estar, redações de jornais e publicações nas mídias sociais. Parecia que todos tinham uma opinião, e as conversas que se seguiram mostraram o quanto a história de Diana ainda era importante para as pessoas. Muitas pessoas acharam o ponto de vista de Edward revigorante. Sua disposição para falar livremente parecia um passo à frente em uma família que era frequentemente criticada por ser fria e distante. Não era como se Edward tivesse dito algo chocante ou novo. A maior parte do que ele disse já era conhecida do público, mas sua visão justa, que levou... Não era como se Edward tivesse dito algo chocante ou novo. A maior parte do que ele disse já era de conhecimento do público, mas sua visão justa, que levava em conta tanto os pontos fortes de Diana quanto os problemas que ela enfrentava,
Era muito diferente dos extremos de opinião que frequentemente dominavam as conversas. Alguns viam Edward como um elo entre o passado e o presente da família real. Alguém que poderia ajudar a curar as feridas dentro e fora do reino. No entanto, algumas pessoas não viam as coisas dessa forma. Algumas pessoas viram as palavras de Edward como um aviso severo de como a família nunca foi capaz de lidar realmente com seu passado. Algumas pessoas disseram que as palavras de Edward, mesmo tendo sido cuidadosamente escolhidas, ainda mostravam que o governo não estava pronto para assumir totalmente a responsabilidade pela dor de Diana. Alguns disseram que o que ele disse foi uma tentativa de controlar a história em vez de encará-la de frente. Mesmo que Edward não tivesse a intenção de causar problemas, suas palavras se tornaram outro ponto de discórdia nas discussões em andamento sobre o lugar da família real na sociedade moderna. O impacto continuou a piorar dentro da família. Como sempre, Charles era realista e, por isso, viu as palavras de Edward como um desafio e uma chance. Sim, elas magoaram as pessoas novamente, mas também deram à família a chance de mudar a forma como interagem com o público. Se tratadas com cuidado, as palavras de Edward poderiam ser vistas como parte de um esforço maior para ser mais aberto, o que é algo que as pessoas estão pedindo cada vez mais nesta era de mudanças rápidas. Isso foi ainda mais importante para William. Como futuro rei, ele sabia que as coisas que sua mãe havia feito sempre fariam parte de sua história. Diana teve um grande impacto sobre ele. Ela mudou tudo nele, desde a forma como ele fazia trabalhos de caridade, até como criava seus filhos. Mas ele também sabia que precisava esquecer o passado se quisesse ser um bom líder. Mesmo que as palavras de Edward tenham feito as pessoas se sentirem mal, elas foram uma forma de seguir em frente e um lembrete de que reconhecer a complexidade de Diana não tirava o legado dela, mas o tornava mais humano. Harry, por outro lado, não estava tão pronto para ver o lado bom das palavras de Edward. Em sua opinião, elas eram apenas mais uma tentativa de limpar o passado da família e tornar a história de Diana mais parecida com a imagem da família real. Seu relacionamento com a família já era tenso, e o que Edward disse piorou ainda mais as coisas. Harry não achava que fosse importante equilibrar cuidadosamente a história de dor, força e sobrevivência de Diana. Ele achava que essa era uma história que não poderia ser diluída sem perder sua força. Embora as coisas estivessem ficando tensas, Edward tinha certeza de que o que ele dizia era importante. Ele não era estúpido. Sabia que as pessoas leriam e julgariam cuidadosamente o que ele dissesse. Mas ele também achava que ser honesto era a única maneira de realmente respeitar a memória de Diana. Sua história havia sido alterada demais por outras pessoas, como a mídia, biógrafos e até mesmo sua própria família. Seu objetivo não era mudar a história de Diana, mas acrescentar uma verdade que estava faltando e dizer a todos que Diana era mais do que uma mártir ou uma verdade que estava faltando, e dizer a todos que Diana era mais do que uma mártir ou um símbolo. Como pessoa, ela tinha defeitos e era única ao mesmo tempo. As palavras de Edward foram parte de uma mudança maior na monarquia, à medida que a família real avançava. Pessoas mais jovens, como William e Kate, começaram a adotar uma postura mais aberta e acessível. Falar em público tornou-se menos formal, o voluntariado tornou-se mais pessoal e a mídia social tornou-se uma forma de falar diretamente com as pessoas. Era possível perceber que Diana contribuiu para essas mudanças, e Edward estava silenciosamente orgulhoso de ver sua memória viva de uma forma que ela teria aprovado. Mas as questões levantadas pelas palavras de Edward não desapareceram. Na verdade, elas se tornaram mais importantes. Como a família continuaria a encontrar a combinação certa entre tradição e modernidade? Eles poderiam realmente consertar os problemas do passado sem colocar o futuro da instituição em risco? E talvez o mais importante, como eles se certificariam de que a memória de Diana fosse mantida em mais do que apenas palavras? Para Edward, essas perguntas o fizeram pensar sobre a dificuldade de seu trabalho. Ele não era o herdeiro ou o sobressalente, e também não era o rosto da mudança. No entanto, ele escolheu falar, e isso o colocou no meio de uma conversa há muito esperada. Quando pensou no caminho que o havia levado até aquele ponto, sentiu-se esperançoso e inseguro. Embora a família tivesse percorrido um longo caminho, ainda havia um longo caminho a percorrer. Nos anos que se seguiram, as palavras de Edward foram usadas como ponto de partida para conversas sobre como o reino havia mudado ao longo do tempo. Elas foram mencionadas novamente em filmes e artigos,
e os historiadores discordaram sobre elas. Mas para Edward, o que elas realmente significavam não eram as notícias ou os problemas que causavam. Nos momentos de tranquilidade, as conversas que eles iniciaram, as novas maneiras de ver as coisas que eles abriram e a cura que eles proporcionaram. A família real ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de poder se unir novamente. O impacto de Diana foi tanto uma luz quanto uma sombra para a família. Mostrou-lhes o que podiam fazer e o que ainda precisavam fazer. No entanto, ele se sentiu calmo ao ver seus primos desempenharem seus papéis, cada um carregando consigo um pedaço do espírito da mãe. Diana era conhecida como a princesa do povo pela maioria das pessoas, mas para Edward, ela era mais do que isso. Ela era sua cunhada, e sua história continuaria a moldar suas vidas de uma forma que eles estavam apenas começando a entender. Assim, enquanto as pessoas continuavam a falar, criticar e elogiar a realeza, Edward voltou calmamente ao seu trabalho. Suas palavras haviam sido ditas e sua verdade havia sido contada. Não era mais sua escolha o que aconteceria em seguida. Cabia a uma família que ainda estava aprendendo a respeitar seu passado enquanto olhava para o futuro. Esse é o fim do vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não deixe de assistir a mais vídeos no canal.